Paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar, colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, pedindo para que Ele derrame sobre nós, da sua graça, da sua misericórdia, sobre as nossas vidas aqui nessa noite, amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós entramos na Tua presença santa, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos, meu Deus, que o Espírito do Senhor venha aqui nessa noite sobre as nossas vidas, sobre a vida, Senhor, daqueles que estão em casa, sobre, meu Pai, cada um que estão aqui nessa noite, meu Deus. Pai, tem misericórdia de nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos estar aqui, Senhor, para prestar, meu Pai, um culto de adoração ao Teu nome, Pai. Meu Deus, vem sobre as nossas vidas, derrama do Teu Espírito das nossas vidas, Senhor. E fala aos nossos corações, meu Pai. Fala, Senhor, através dos louvores. Fala, meu Deus, através da Tua palavra. Pai, que haja cura, que haja libertação e que haja salvação para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém e amém. Quero chamar a equipe de louvor. Vamos fazer um trono de louvor ao Senhor, amém? Faça um trono de louvor ao Senhor nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor e menos de mim. Glória a Deus.
seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando, engrandecendo o nome desse Deus, que é digno de honra, de glória, de todo louvor.
se assentar, queridos. Temos aqui alguns avisos e vamos estar fazendo um momento de intercessão. Agradecer aí, né, o irmão Evanu e a equipe que fizeram nas salas lá embaixo na parede, né? A parede do canto estava com mofo e incomodava, né? E os irmãos fizeram lá mais ou menos 1 metro e pouco na parede e ficou muito bonito, né? Até os adolescentes falaram que agora está com cara de classe de adolescente, né? Falei que a cara de classe agora está bonito, né? E Deus abençoe aí os irmãos aí que tiveram aí colaborando, ficou muito bom mesmo. Também eu estou vendo aí um intercâmbio, falei para eles aí, ficaram bem empolgados, né? A gente, essa semana, a irmã, que é líder dos jovens aqui da Igreja Batista do Santos Dumont, do pastor Nelson, e ela perguntou se a gente queria fazer um intercâmbio com eles, né? Eu falei, vou levar para eles no domingo, né? Eu falei, eu não tenho jovens, eu tenho adolescentes e pré-adolescentes. E eles também estão com um grupo pequeno, então a gente tem orado, né, pelos nossos aqui, Deus mandou ela aí essa semana, para o dia 6 às 7h30, então já falei para eles não marcarem nada, né, os pais aí ajudem eles, né, a gente vai levar eles lá, deixar eles lá, e depois a gente vai e pega eles de volta, né? A irmã falou que não será um culto, é mais para eles interagirem, né, com o pessoal mais ou menos aí da idade deles, né? A gente passou para eles aí algumas novidades, vamos ver aí, né, Luiz? Né? Coisas boas aí. Não queria nem terminar a aula hoje. Vamos ficar só conversando, pastor. Não consegui nem dar aula, né? Foi mais um bate-papo mesmo, mas foi muito bom. Então vai vir novidades aí para eles, orem por eles, irmãos, né? A gente deu uma injeção de ânimo nele, olha, é vocês que vão transformar aqui o Jardim Munira, o potencial deles aí. E é eles mesmo, né? Em nome de Jesus, né? É eles mesmos, né? A gente acredita muito neles. E vai sim, em nome de Jesus. Nós vamos estar colocando aqui alguns nomes, né? Alguns pedidos de oração do irmão Raul, né? Continuar orando aí por ele, pela recuperação dele, pela cura dele, em nome de Jesus. Também pela irmã Vânia, né? Que fez o cateterismo, não deu entupimento nenhum das veias, mas deu um problema no coração, né? O coração está crescido e ela está fazendo os exames para iniciar o tratamento, né? Mas a gente crê aí no propósito de Deus, né? Na vida dessa família aí. Creio que Deus tem um grande propósito ali em nome do Senhor Jesus. Continuar orando por eles, né? Pela Cristiane, que é a irmã de uma colega de trabalho, pela recuperação dela, né? Da retirada de um tumor na perna, né? Eu falei a semana passada que ela falou que foi tão bem sucedido que talvez não precise nem fazer quimioterapia nem radioterapia. E foi um tumor muito grande. Ela mandou as fotos para mim, era uma coisa terrível, né? E não enraizou nada, uma bênção, né? Creio que foi as orações, continuar orando pelaquela criança chamada Radassa, né? Que tirou um pulmão e está cada dia melhor. Também pelo Luiz Henrique, que é uma criança também que está enferma. Pelo Wesley, né? Que fez a cirurgia na cabeça. Pelo Carlos, o tio da Bruna, né? Continua também fazendo o tratamento, se recuperando. Pelo Toninho, o tio do irmão Ademilson. Pela Ivete, né? Cunhada da irmã Selma. Está internada ainda? Está ainda, né? Continuar orando por ela. Pelo pastor Egrinaldo, né? Ele está internado no HMU, com problemas hepáticos. Então vamos estar orando por ele aí. Ele faz parte aqui da nossa associação, é pastor da Igreja Batista do Recreio São Jorge. Então vamos estar orando por ele. Ele estava para fazer um exame e estava com falta de contraste lá. Então vamos continuar orando aí para Deus abençoar e que venha o contraste aí, tá bom? Continuar orando aí pelo consolo, né? Para a família da irmã Janaína, Deus esteja consolando aí todos os familiares pela tão grande perda. Amém, irmãos? Coloca seu pedido também diante do Senhor, vamos ficar de pé aí. Você apresenta ao nosso Pai aí, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, coloco, meu Pai, diante do Senhor agora essa lista de oração. Cada um dos amados que nós falamos o nome deles aqui, que o Senhor contemple cada um deles, se a Tua graça seja derramada sobre a vida deles. Meu Pai, o desejo do nosso coração é que haja cura, que haja libertação e que haja salvação sobre essas vidas, Senhor. Salvação da doença e da enfermidade, salvação, Senhor, da alma. Meu Deus, nós colocamos eles diante do Teu altar agora. E nós, como igreja aqui, Senhor, unimos a nossa fé. Tua palavra diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, Senhor. E nós ligamos agora, Senhor, essas pessoas com o céu agora, com o Senhor, e concordamos em oração, meu Deus, que eles sejam abençoados pelo Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Alguns aqui precisam de milagres, Senhor, e nós colocamos eles diante do Senhor, pedimos um milagre. O milagre da cura, o milagre da libertação e o milagre da salvação. Pai, entregamos cada um diante do Senhor. Entregamos também os pedidos daqueles que estão aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor contemple cada coração aqui, meu Deus, e que sejam abençoados pelo Senhor, ó Pai. Também te pedimos o consolo e o conforto, Senhor, sobre a irmã Janaína e sobre toda a sua família, Senhor, que perderam, Senhor, a sua avó, perderam o seu ente querido, Senhor. Só o Teu Espírito que pode trazer consolo e conforto nessa hora, meu Pai. Nós te pedimos a Tua bênção sobre eles. Pai, continua conosco. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós vamos recolher os nossos dízimos e oferta. Lembrando que a melhor oferta, o melhor dízimo é você ofertar a sua vida no altar do Senhor. Amém? Vou chamar a equipe de louvor. Prova de fogo. Uma prova de fogo, né?
Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia em Tua presença. Muito obrigada pelo privilégio, Senhor Jesus, de acordar, meu Pai. Muito obrigada pela vida dos meus filhos, pela vida de toda a minha família, de todos os meus irmãos que se encontram aqui, Pai, e aqueles que não puderam vir, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar da mesma forma, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelos dízimos e ofertas aqui colocados. Que o Senhor venha estar abençoando a vida dos meus irmãos que puderam ofertar, dizimar, e aqueles que não puderam, meu Pai. Que o Senhor venha estar abençoando da mesma forma, meu Pai. Aqueles que estão desempregados, o Senhor venha estar abrindo a porta de emprego, meu Deus. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Criancinhas. Repete ele. Com ele de novo. Também? Vai orar também. Deixa vir todo mundo. Segura aqui. Deixa vir todo mundo. Primeiro é a Lívia. Amém. Todo mundo vai falar com o Papai do Céu. Ó. Todo mundo. Fecha os olhinhos para falar com o Papai do Céu. Em nome do Senhor Jesus, que agradeço a minha família, agradeço a todos que estão aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu te agradeço, amém. Amém. Samuel vai orar. Lorena vai orar também. Samuel. Bem rapidinho, todo mundo. Vai. Papai do céu, e toda a minha família. Papai do Céu. Pai do céu, Abençoa todos aqui. abençoa todos aqui, As criancinhas. criancinhas. Em nome de Jesus. Em Jesus, amém. Amém. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe toda a minha família, Senhor. Em nome de Jesus, quero te agradeço. Amém. Papai do céu, muito obrigada por ter feito tudo pra gente. Muito obrigada por ter salvado nossas vidas. Abençoe lá a escolinha, abençoe todo mundo. Mesmo assim, as mães que não estão aqui, os pais que não estão aqui. Fique com a avó ali daí, aí no céu, Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigada por esse dia maravilhoso. Quero agradecer pelo meu pai, pela minha mãe, por todo mundo da minha família. Quero agradecer pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha cunhada, pela minha sobrinha, em nome de Jesus, amém. Amém. Alguém quer orar mais? Papai do céu, muito obrigada por esse dia maravilhoso. Nos abençoe, que proteja toda a minha família, meus tios, minhas tias, todo mundo. Em nome de Jesus, quero te agradecer, amém. Jesus, obrigado pela minha família, para todo mundo que mora aqui na minha casa. E temos pais que moram aqui. Eles são os melhores e amém. Papai do céu, obrigado pelo esse dia de hoje. Abençoa minha família, de todos que eu amo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nosso Deus e Pai, toma todas as criancinhas diante do teu altar, Pai, em nome de Jesus, que venha ficar tudo nos seus coraçãozinhos guardado, que ela aprender nesta noite e em todos os dias da sua vida, Pai, em nome de Jesus, que nós oramos, te agradecemos, amém. Obrigado por dia hoje, obrigado por minha vida, tudo que você fez, obrigado por pão de todas as horas, Deus. Eu te amo todo dia e tudo que eu amo, a minha vida, minha mãe, meu pai, tudo que eu amei, amém. Hoje todos quis orar, hein? Quase todos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Antes de você abrir, eu quero
apresentar aí que tem conosco aí 3 visitantes, né, os irmãos lá. O irmão faz parte lá do ponto de pregação Betel, lá do sítio do irmão Carlos. Como é o nome do irmão? Eu esqueço. Alailson, né? E a irmã? E a nossa princesa, Ayla. Como é que nós falamos para ele no 3? 1, 2, 3. A luz de Jesus resplandeça em vocês. Deus abençoe, seja bem-vindo. Mateus capítulo 13. Também eu esqueci de avisar, né? Eu estou vendo para o Maicon e para o Marcos um treinamento lá no São João, né? Conversei com o irmão Bira para eles fazerem um estágio lá na parte de sonoplastia. E o Bira ficou de me dar uma posição semana para mandar eles lá domingo de manhã para estar aí pegando aí sonoplastia também. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos seus ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Oremos então. Nosso Deus e Pai, estamos perante a Tua palavra, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Assim, numa lavoura, né, as plantas crescem, e no meio dela também crescem as ervas daninhas. Quem trabalha aí na agricultura ou já trabalhou, ou planta, né, qualquer tipo de planta, você vai ver que no meio daquela plantação vai nascer as ervas daninhas. Isso é praticamente natural, né, que isso aconteça. Também cresce juntas assim, ocorre também essas coisas, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que isso também ocorre no reino de Deus. No reino de Deus também ocorre isso aí. E Ele vai nos ensinar que tanto no seu reino, né, quanto no mundo, há o joio crescendo no meio do trigo. Então, o joio, ele está no meio do trigo. E é interessante, eu não sei se os irmãos já pesquisaram sobre isso, principalmente lá nos tempos bíblicos, quando ia separar o joio do trigo, dava um trabalho danado. Porque eles primeiro pegavam quando eles arrancavam a plantação, o joio ele cresce no meio do trigo e ele brota primeiro. E as raízes dele, eles se fincam, que ela se entrelaça com a do trigo. Então, por isso que Jesus vai falar: não arranca primeiro, não arranque, porque se vocês for arrancar ele, vai arrancar o trigo juntos. Mas na colheita, então quando eles iam fazer a colheita do trigo, então eles arrancavam tudo juntos, e eles jogavam para cima, aí o vento passava, tirava a palha, aí o que caía, eles iam tirando aquela sujeira, depois colocavam numa peneira, e mesmo assim ainda passava os mesmos grãos do trigo e do joio, só que o grão do joio, ele era escuro. Então eles só saberiam quando era joio no meio do trigo, quando a espiga do trigo amadurecia. A espiga do trigo,
ela era amarela e a do joio ficava escuro. Só que não dava para arrancar, porque senão ia arrancar o trigo junto, porque as raízes dela se fincavam. Mas na colheita, sim. Na colheita eles iam fazendo essa seleção, tirava a palha, depois quando ficavam os grãos, aí ele pegava aqueles grãos escuros que era do joio, aí eles tiravam. Por que que eles tiravam? Porque o grão do joio, eles produz uma toxina, e essa toxina, ela é prejudicial para o consumo humano, né? Se o ser humano comer, ele pode dar vários problemas, problema intestinal, muitos problemas. Animais podem comer, mas o ser humano não. E essa mistura, né? O Senhor Jesus, ele traz sempre, né? Ele vem falando de algumas parábolas aqui, né? Fala parábola da semente que cai ao pé do caminho, e ele entra com essa parábola do joio no meio do trigo, e traz, né, alguns ensinamentos para nós hoje, né? E o primeiro ensinamento que ele traz para a gente aqui, que a gente tem que entender, é que há dois tipos de sementes, né? Dois tipos de sementes. Essa primeira semente é o joio, né? Que no grego significa zizânia ou cisana, significa gramínea nociva, que cresce no meio do trigo. Então ela amadurece primeiro, ela é um hospedeiro, né, desse fungo tóxico, então ela está no meio ali e não pode se fazer nada. E o que é que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, isso aí acontece no meio da igreja e acontece também no mundo, mas cuidado, né, está falando para os discípulos dele, porque isso vai acontecer no meio da igreja, né? E a gente vai ter que conviver com isso, né, ao longo dos anos, porque a gente vê ao longo dos anos várias situações de casos onde havia pessoas dentro da igreja que eram joios, e a igreja teve que conviver com aquilo lá, né? Teve que conviver com eles. A gente vai dar uma passeadazinha na Bíblia, vamos lá em Apocalipse capítulo 2, para a gente entender, né, como é nocivo, né, o joio no meio do trigo. Capítulo 2, o verso 19. A quarta carta à igreja de Tiatira. O verso 19 diz assim: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, né? E o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, era uma crente que estava no meio da igreja, ela era profetisa, e Jesus, né, que manda, que dita essa carta para João, ele está dizendo, olha, tem joio no meio de vocês, né? Tem uma mulher, né, que tem o espírito de Jezabel, que ela profetiza no meio de vós, mas ela ensina um outro evangelho, ela ensina algo que está destruindo, ela é uma erva daninha no meio da igreja, ela está intoxicando a igreja, e a gente vê isso aqui, né? Ela traz a prostituição, ela leva as pessoas ao sacrifício. A gente vê também lá em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 5. Então isso aconteceu na história da igreja. 1 Coríntios 5, quando o apóstolo Paulo fala aí da impureza, né, da igreja de Corinto, ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios como é haver que abuse da mulher do seu pai. Então tinha um rapaz no meio da igreja que ele se relacionava com a mulher do pai dele, que era a sua madrasta. E o apóstolo Paulo fala, nem entre os gentios a gente vê isso, mas tem um joio no meio de vocês que ele está fazendo isso, né? Ele está
fazendo tal coisa, e isso está contaminando a igreja. Porque quando acontecem essas coisas no meio da igreja, e a igreja não faz nada, né? Quando Jesus fala lá para não arrancar agora, não quer dizer que não tenha que disciplinar, né? Não tenha que corrigir, não tenha que tomar algumas atitudes quando é identificado, né? E nesse caso aqui, Paulo fala, né? Se você ler o capítulo inteiro, ele vai dizer, olha, tira do meio de vós esse rapaz aí, né? Tira do meio de vós, manda ele, né? Entrega ele para Satanás, para que, se possível, no último dia a alma dele seja salva. Depois a gente vê mais para frente que Paulo fala que, né, ele realmente se corrigiu, e Paulo fala, traz ele de volta, para que Satanás não seja glorificado através da vida dele. Mas primeiro manda arrancar, né? Tira daí do meio de vocês, isso aí. Então ele foi punido ali. A gente vê que Mateus 7, 20 fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Então é interessante essa parábola, né? Porque o trigo e o joio, eles só vão ser identificados quando os frutos deles estão maduros. Então, pelos frutos conhecereis a árvore. Ela vai estar no meio da igreja, ela vai parecer crente, ela vai andar junto com a igreja, mas vai chegar um momento que a igreja vai ver que é joio. Quando começar a dar os frutos, porque o fruto do trigo é diferente, né? O fruto do trigo é amarelo, o fruto do trigo, ele serve para alimentar, né? O fruto do trigo, né? Jesus vai explicar a parábola mais para frente, né? E ele fala que há dois tipos de semente, né? A semente trigo, né, que é aquela que é semeada por ele, que são aqueles que recebem a palavra de Deus, são aqueles que recebem a Jesus, são aqueles que começam a dar frutos, né, de conversão. E quais frutos de conversão, né? Gálatas 5 fala, né, que o fruto do Espírito é amor, é paz, é paciência, é longanimidade, é domínio próprio. E quais são os frutos, né, da perdição? Ele também fala que são as obras da carne, né, que é gritaria, maledicência, né, fornicação, e aí vem todas essas frutos, né, que uma hora vai aparecer, irmãos. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E ou a pessoa é filho do maligno, né, semeada pelo diabo, né, através do joio, ou ela é sementes de Deus, filhos de Deus, semeada por Jesus. E esse cuidado nós temos que ter muito nos dias atuais. Se na época de Paulo, na época dos apóstolos, né, Paulo manda tirar alguns e lá, olha, cuidado com fulano lá naquela igreja, foi uma maldição para mim. Olha, esse aqui se desviou, ele estava no meio de nós. Hoje em dia também, irmãos. Eu comprei um livro que chegou essa semana, o livro chama Outro Evangelho, né? É de uma americana chamada Alisa Childers, acho que é assim em inglês que fala. E ela fala da experiência dela, é o Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista, se é que a gente pode chamar de cristianismo progressista. Ele vem da ramificação do cristianismo liberal, que arrasou com a igreja na Europa, que arrasou com a igreja nos Estados Unidos, e que esse cristianismo progressista chegou ao Brasil, e está dentro das igrejas brasileiras. Um monte de pastores aí, um monte de gente está seguindo essa teologia, né, progressista. Essa teologia progressista, dentro das igrejas, como ervas daninhas, como joio, né, com um fungo que intoxica, né, e ela vai matando, porque a erva daninha ela concorre com o trigo, né, ou com qualquer cultura que ela for plantada. Aqueles nutrientes que é para ir para o trigo totalmente, para que cresça uma árvore grande, aquela erva daninha que está do lado lá de um pé de laranja, qualquer pé de feijão, aquela erva daninha ela concorre, ela vai levar 50% dos nutrientes que era para ser para o pé de milho. É assim que a erva daninha faz. Por isso que o agricultor ele usa o quê? Ou ele arranca, quando é muito ele usa o herbicida, né? Ele usa um herbicida para matar as ervas daninhas que fica ali
comendo, né, levando os nutrientes. Então, essas ervas daninhas, esse joio, está dentro da igreja no século 21, irmãos. E está crescendo no meio da igreja brasileira. Essa teologia matou a igreja europeia. A igreja europeia não existe mais. Não existe mais igreja na Espanha, não existe mais igreja na Holanda, né? E começou como tem começado no Brasil. Eles defendem uma agenda totalmente complicada, né? Eles defendem a ideologia de gênero, ele defende tanta coisa, aborto, casamentos homossexuais, toda essa agenda. E hoje a gente vê líderes cristãos defendendo isso. Né? Como eu preguei outro dia, né? Paz, meus céus. Né? Quando Deus manda chamar o céu, é porque Ele quer que o céu seja testemunha. Sabia que a Convenção Batista Brasileira está com um projeto de fazer uma reforma nas doutrinas batistas? Paz, meus céus. A nossa convenção, irmãos. Né? Vamos ver onde vai dar. Misericórdia. Né? Misericórdia. Então, temos esse texto aqui é muito atual. Né? Esse livro que eu comecei a ler, a irmã, ela fazia parte de uma banda americana que cantava pelo mundo inteiro. E ela falou assim, quando eu postava algumas coisas na internet, aí um ateu falava, né, a gente debatia, ou um outro de uma outra religião, mas quem me fez, quem desconstruiu a minha fé foi um pastor agnóstico, se dizia agnóstico. Quando eu participei de um seminário, né, ali 4 meses, a minha fé foi destruída. Né? As bases, porque essa teologia progressista, eles tentam tirar toda a divindade de Jesus, toda a divindade de Deus, a onipotência, a onipresença, tudo vai tirando. Eles vão tirando a ressurreição, o nascimento virginal de Jesus. Acabou com a fé da pessoa. Toda a nossa base, né? Toda a nossa base, que Paulo fala assim, quando eu prego Cristo, eu pego um Cristo crucificado. Né? Para os judeus é escândalo, né? Para o grego mais ainda, mas para mim é poder e ressurreição. É essa palavra, né? Eles têm essa teologia, esse joio que está no meio da igreja brasileira hoje, eles querem negar, eles têm negado, né? A suficiência da palavra de Deus. Eles têm dito que a palavra de Deus é insuficiente, né? E a gente tem visto um monte de gente correndo atrás. Por isso que, cuidado, irmãos, cuidado, né? A gente não pode engolir tudo. Se está fora da palavra de Deus, cuidado. Se não está pregando a palavra de Deus, cuidado. Né? Se vem com uma outra interpretação, com outras doutrinas, cuidado. Né? Cuidado. Não siga. Né? Pastor Iber é chato, né? Se a gente estivesse pregando só bênção aqui, ó, tinha gente pela culatra aí fora. Mas a gente prega a palavra de Deus. A gente prega que tem que se arrepender dos seus pecados. A gente prega que a pessoa tem que aceitar Jesus, né? Que Jesus é o passaporte para o céu. Que não tem nenhum outro caminho a não ser Jesus Cristo. E é isso que a gente vai pregar até o fim. Né? É isso que a gente vai defender. O que passou disso é de procedência maligna, que o Senhor Jesus disse. Então é joio, é isso que Jesus está dizendo para a igreja lá e para os discípulos deles. Cuidado! Cuidado, né? Cuidado que ela libera uma toxina que vai matar vocês. Cuidado, né? Vocês vão crescer junto, mas a raiz de vocês tem que estar firmada na palavra de Deus. Tem que estar forjada na pedra angular que é Jesus Cristo. Não se pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. E essa teologia está agora, irmãos, está nos seminários, está por aí. Já está impregnando as igrejas. As igrejas têm aceitado um monte de coisas que no passado não aceitavam. Né? E, inclusive batistas também. Entendeu? Mas vamos continuar orando e crendo, né? Porque cresce junto e vai chegar uma hora da ceifa, vai chegar uma hora da colheita. Temos que continuar dando frutos, né? Não continuar... E é interessante que a gente vai estar junto com o joio.
E muitas vezes, nós mesmos sendo trigo, muitas vezes nós produzimos frutos igual o joio, né? Muitas vezes nós começamos a também produzir toxinas. Então temos que ter cuidado com isso, né? Às vezes tem joio no meio do trigo, que às vezes ele traz umas ideias para a igreja, e que às vezes o trigo, ele concorda com aquilo. Ele vai se contaminando também. E às vezes a gente também produz essas toxinas, então tem que ter cuidado, né? Porque trigo é diferente, trigo é para alimentar, amém, irmãos? Trigo produz o pão, o trigo é cheio de vitaminas do complexo B. Trigo traz vida, mas o trigo, quando está muito agarrado com o joio, ele pode também produzir as mesmas toxinas. Então tem que ter cuidado, né? Jesus fala que é Ele que semeia o trigo. Então nós temos que produzir frutos de salvação, amém, irmãos? E cuidado, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus. Hoje em dia não dá mais, quando a gente evangeliza, dizer para uma pessoa, olha, procura uma igreja evangélica mais perto de sua casa. Não pode mais dizer isso, porque muitas igrejas evangélicas hoje estão, né, totalmente fora das doutrinas bíblicas. Não estou dizendo que a igreja batista é a mais correta, porque a gente está vendo aí gente progressista, liberais, dentro da igreja batista, da convenção também. Então é complicado, né? É Jesus, né? E é a palavra de Deus. Cuidado com isso, né? As pessoas às vezes, você sabe de uma igreja tal? Não, eu não conheço, né? Se eu conhecer, eu falo, se eu conhecer o pastor lá, eu falo, vai lá, né? Um homem sério que prega a palavra de Deus, mas você tem que conhecer a fundo agora. Não dá mais para indicar, vai lá, procura a igreja evangélica mais perto da sua casa. Aí chega lá, o cara é um progressista, o cara é um liberal, o cara está fora das doutrinas bíblicas, fora, né? Joios dentro da igreja para destruir, irmãos. Isso é um veneno, né? Isso é um veneno. Olha o que Jesus fala aqui na explicação da parábola no versículo 36. Ele diz assim, então tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, aquele que semeia a boa semente, que somos aqueles que têm Jesus Cristo, que segue a palavra de Deus, nós somos semeados pelo próprio Jesus. E ele continua, o campo é o mundo está aí, ó. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. São filhos do maligno, irmãos. São caras que destroem. Quando eles semeiam, né, essas sementes, produzem essa toxina, e que eles caem em escândalo, porque uma hora vai cair, né, e a gente tem visto ao longo do tempo, né? Eu lembro quando o Caio Fábio caiu, que o pastor Irlande foi na PIB de Guaianazes lá e falou assim, quem se converteu a Caio Fábio caiu com ele, foi arrancado junto com ele. Mas quem se converteu ao Jesus que ele pregava na época, não caiu. Porque ele é arrancado, ele vai levar se alguém tiver entrelaçado nele, vai também. Se o trigo tiver entrelaçado nele, vai ser arrancado também. Então, ou é semente de Deus, né? Filhos de Deus, né? Ou é joio que são do maligno, é do maligno mesmo, né? E às vezes as pessoas são tolerantes, né? Que é a palavra que está em xeque hoje no nosso século, né? Tolerante, né? Mas nós não podemos ser tolerantes com aquele que prega o pecado, né? Nós não podemos ser tolerantes com aqueles que não pregam a palavra de Deus. Nós não podemos ser tolerantes com aqueles que dizem que a Bíblia é insuficiente, que a Bíblia precisa ser reformada, que a Bíblia ela precisa ser atualizada, porque no Antigo Testamento era assim, hoje não é mais assim, adequando ao pecado. Filhos do maligno. Isso é joio, irmãos, né? O que a Bíblia diz aqui é joio, né? Que a palavra de Deus diz que é joio, então nós temos que ter esse cuidado. O joio no meio do trigo. Muito cuidado, queridos, muito cuidado. A gente tem que ter esse cuidado aí. O outro ensinamento que o Senhor nos traz aqui é que há um juízo final. Isso vai acontecer. Jesus vai voltar, amém, irmãos? Amém. Né? E ele continua aqui, né? Ele diz aqui, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa
é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Vai chegar, a conta vai chegar. Vai chegar. Não importa, né? Existe um juízo final. E vai chegar aquele dia, né? Onde será separado o joio do trigo, né? E os ceifeiros virão, e eles virão tirar. E não importa a aparência que o joio tem com o trigo, né? Não importa se ele se parece com crente, né? Não importa se ele muitas vezes é muito inteligente, e esses caras são muito inteligentes, né? Eles são inteligentes e eles conseguem arrebanhar pessoas, são carismáticos, né? Porque o chato, o que prega a verdade, que bate no púlpito, que esse o pessoal fica até com raiva dele, né? Assim, o pastor chato, né? Aguentar esse pastorinho aí é fogo, né? Mas o cara é carismático, né? Cuidado, mas está levando a pessoa para o inferno. Levando a pessoa para o inferno, né? É a verdade, né? Não é a tolerância que salva, quem salva é a verdade, amém, irmãos? A gente falou isso semana passada, né? Jesus falou o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Às vezes a gente fica com medo, às vezes, de falar, né, com um colega, com alguém e tal. Se está fora da palavra de Deus, tem que falar. Lógico, em amor, né? A gente tem que exortar em amor, né? A gente tem que falar para a pessoa em amor. E essa é uma outra verdade que Jesus nos ensina, que há um juízo final. Vai existir um dia para prestar conta, né? Não importa, e se a pessoa estiver no meio da igreja, e ela se parece com o trigo, e ela se parece com o crente, mas ela está ali, serva do diabo para destruir, um dia a conta vai chegar para ela, não importa. Uma hora chega a conta, né? Então, e não importa a aparência dela com o trigo, né? No último dia, todos serão julgados. Amém, irmãos? Todos serão julgados. Não importa, né? Malaquias 4:1 fala lá. Vamos ver aqui em Malaquias. Malaquias 4, né? Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramos. Então vai vir o dia da cobrança. E aí a gente tem que estar... Nós somos, que tipo de semente nós somos, né? Nós somos trigo ou nós somos joios? E às vezes nós somos trigo, mas muitas vezes agimos como joio, né? Então nós temos que ter esse cuidado. E cuidado com o que você tem ouvido, né? Cuidado com o que tem entrado da palavra de Deus em você. Cuidado, o líder que você tem seguido, né? Uma vez um pastor falou assim... muitas ovelhas, né? Segue a todos os pastores da mídia, mas não segue o seu pastor lá da igreja, né? Porque hoje em dia com a internet, né? O cara é pastoreado pelo pastor do YouTube que nem sabe quem ele é, né? Mas não segue os conselhos do pastor que está que vê ele, né? Cara a cara, né? E ele falou: puxa, hoje em dia está difícil, né? Porque a maioria das ovelhas são pastoreadas, muitos, né? Pelos pastores da mídia, né? Então temos que ter cuidado, irmãos. Paulo fala para Timóteo, né, que nos últimos dias viriam dias ruins. Ele fala que tem homens dos últimos dias que terão aparência de piedade, mas são lobos devoradores, né? Às vezes as pessoas se mostram bonzinho, né? Dos pilares da teologia progressista é a ação social. É a ação social. Eles fazem muitas coisas, né? Fazem muitas obras. Essa semana mesmo eu vi um vídeo do Ricardo Goldim. Ricardo Goldim era um dos fantásticos, assim, há anos atrás. Também se desviou. Está totalmente na teologia progressista. É um cara que faz obras, assim, sociais tremendas, né? Esses dias ele já falou assim, que a igreja dele, ela é tolerante a todos os gêneros. É tolerante a
todos. Se você quiser vir para a minha igreja, venha que aqui você não será, você aqui será tolerado. Né? Ele já vinha nessa linha, né? Tá? Só fechou, né, o ciclo. Então temos que ter cuidado, né? São homens que, com eloquência, homens que dizem na história de Jim Jones que a igreja dele na época nos Estados Unidos era uma das que mais fazia obras sociais. Não que a gente não deva fazer, mas às vezes as pessoas usam isso para atrair pessoas e para dizer que isso vale como salvação, né? Vale para dizer que nós somos proeminentes. E ele foi nessa linha, muitas pessoas iam. Depois ele estava tão influente com o rebanho dele que ele levou para o Suriname e todo mundo se suicidou lá, né? O pessoal sabe a história, né? Do Jim Jones, o pastor do diabo, né? Então era uma igreja carismática, era um líder carismático assim, mas levando o pessoal para o abismo. Era um joio no meio do trigo. Era um joio, né? E um dia vai chegar o juízo. Esse dia vai chegar, né? Como a gente leu aqui. E outra verdade é que Jesus, né, quando ele continua aqui nesse texto aí, o versículo 39, né? Aí no versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, Jesus, né? O campo é o mundo, e o campo é dele, irmãos. O campo é de Jesus. Jesus é o fazendeiro, né? É ele que tem poder e controle sobre toda a sua fazenda, né? Ele tem controle sobre todo o mundo. E onde estiver uma alma, e onde estiver uma alma na face do globo, ele está nas propriedades de quem? Nas propriedades de Jesus. E no juízo, né, ele vai chamar para prestar conta. E aí vai pegar quem? Aquele que é a semente do diabo e aquele que é a semente dele. Todos, né, todos estão na terra. Todo ser humano ou é filho do reino de Deus ou é filho das trevas, né? Ou é semente de Deus ou é semente do maligno, né? Ele fala que a terra é o mundo, né? E aquele que semeia a semente de joio é o maligno, e é ele que semeia a semente boa, né? E não importa o homem se esconder, não importa o homem ter aparência de piedade, não importa se ele é joio, não importa. Tem muitas religiões aí que eles falam que é por causa das obras dele que ele se salva, né? Mas não é. Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus é o passaporte para o céu. E é ele que colocou a sementinha do Espírito Santo dentro de mim e de você, amém? É ele que é o passaporte. No dia da colheita, os anjos virão e eles separarão os molhos de joios e lançarão no fogo. E eles pegarão os molhos de trigos, que sou eu e você, e aquele que aceitar a Cristo, e serão levados para o céu. Não adianta, né? Eu não sei se eu já falei para os irmãos, mas eu estava lendo um livro, não sei se foi O Clamor do Mundo, de Oswald Smith, ou foi Evangelizando o Mundo, um desses livros aí, dele, né? E eu lendo lá, eu estava indo no ônibus, eu lendo o livro sobre evangelização, e eu falando assim, se eu for evangelizar no Nordeste, principalmente no sertão, eu vou fazer uma mobilização aqui em São Paulo, e eu vou levar caminhões de alimento, de roupa, né? O Nordeste muita seca, muita gente carente. Ixi, quando eu der um sapato para um e eu pregar, ele vai aceitar Jesus. Quando eu der uma comida para um, né, eu vou levar essas coisas. Eu tomei uma pancada, irmãos. O próximo capítulo falava assim, deixe a obra social para o governo, porque eles sabem fazer isso muito bem. Vocês foram chamados para levar o evangelho. Lógico que a gente tem que fazer, né? Lógico que isso não é meio de salvação,
mas não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é levar o evangelho, e um evangelho verdadeiro, genuíno, né? A sã doutrina, né? Aquilo que realmente você prega a palavra de Deus hoje, muita gente não quer mais aceitar do jeito que ela é. Ela está dizendo que é pecado, o homossexualismo é pecado, está dizendo que fornicação é pecado, que traição é pecado, né? Mas muita gente dentro da igreja hoje fala que não, isso é intolerância, né? Mas não é a tolerância que salva, né? Quem salva é a verdade, e a verdade é Jesus, né? O pecado sempre foi pecado, foi o meu e o seu pecado, o nosso pecado que levou Jesus para a cruz, e nós temos que continuar pregando a verdade, mas temos que continuar com cuidado com o joio, cuidado. Os últimos dias que nós estamos vivendo, as falsas doutrinas estão aí, os falsos mestres, nós fomos avisados por Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente está engolindo aí na mídia, muito cuidado, né? Muito cuidado. Seja como os bereanos, falou lá, vai para a palavra. Peraí, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Né? Se tem dúvida, procura o pastor, procura os irmãos mais experientes, mais espiritual, irmão. Isso aqui eu não entendi não, por que está falando isso? Ah, não sei, vou procurar o pastor, vou procurar alguém, né, que traga a verdade, né? O homem não está isento, irmão. Ou ele é trigo, ou ele é joio. Então, e para ele virar trigo, é só receber Jesus, amém? É só abrir os braços para Jesus. É só dizer para ele, entra na minha vida, Senhor. A ceifa está próxima, Jesus está voltando. Os seus anjos virá para a grande colheita. Trigo vai para o céu, amém? Aquele que é semente de trigo vai para o céu. O joio, lago de fogo e enxofre. O joio será definitivamente separado do trigo. Mas no dia da colheita, mas ela vai vir. Amém, irmãos? Ela virá. Né? Ela virá. Então se mantenha firme, né? Perseverante, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É Ele. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Fique de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, muitas vezes é dura, mas ela é eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Pai, livra-nos, Senhor, dos lobos ferozes. O Senhor Jesus nos advertiu que viriam, Senhor, muitos lobos travestidos de ovelhas, que eles entrariam no meio da igreja para devorar, Senhor, as Tuas ovelhas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que esses lobos, que esses joios, Senhor, sejam mostrados no meio da Tua igreja, Senhor, que eles sejam notórios, mas também que o trigo comece a frutificar, meu Pai, que o trigo comece a dar bons frutos, que o trigo comece, Senhor, a dar frutos de amor, de alegria, de paciência, de domínio próprio, Senhor. Comece a abrasar nesse mundo, comece a contaminar, Senhor, tirar o joio, Senhor, na realidade trazendo o joio para aceitar Jesus, para entregar a sua vida, Senhor, para o Senhor Jesus, como o Senhor fala lá no texto de Isaías 6:8, quem enviarei, quem irá por nós, quem irá abrir a boca para falar? É nós mesmos, Senhor, a semente de trigo que o Senhor colocou em nós, que nós levemos essa semente para outras pessoas, que outras pessoas venham se render aos Teus pés. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode fazer sua oração e o culto está encerrado. Amém?